Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para iniciar a escola bíblica 24 horas, para estudarmos a Bíblia, para nos aprofundarmos na verdade, para descobrirmos cada dia mais uma parte daquilo que Deus quer nos revelar através dos estudos da Bíblia. Amém? Bem, nós estamos nesse período estudando sobre batalha espiritual e hoje vamos continuar. Amém? E que dia é hoje, pastor Wagner? Hoje é dia 1º de outubro de 2023. Que Deus te abençoe milhões de vezes. E vamos estudar hoje sobre a mensagem que Paulo deu em segunda carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 3 e 4, amém? Onde ele diz que ele temia, porque a serpente enganou Eva, e ele diz que da mesma maneira, esta serpente vai também tentar enganar a igreja. Então é isso que nós vamos falar, o engano igual enganou Adão e Eva, vai estar, por falta de discernimento espiritual, em certos tipos de cristãos, multidões vão ser enganados. E o pior, no verso 4, ele disse: e se tiver algum sofrimento em vocês por causa disso, ele diz, com razão vocês vão sofrer. Aí ele diz no verso 4, porque vocês vão receber outro Espírito, que não é o Espírito Santo. Então, quando vem um engano, com ensinos principalmente, com ensinos que não tem nada a ver com a verdade bíblica, é um engano religioso, vai ter o sofrimento, como está aí a humanidade, multidões de tribulações atacando multidões, muita gente não sabe de onde vem, e às vezes dentro da própria igreja não tem quem explique nada sobre isso. E aqui nós temos que falar, usando o texto bíblico. Bem, mas primeiro vamos orar para iniciar o trabalho do Senhor, amém? Vamos orar, para Deus nos dar o discernimento sobre o que vamos falar, sobre o que precisamos dizer aqui. E nosso projeto aqui é que Deus abra corações para que possam armazenar a verdade bíblica e ser útil para si mesmo e para Deus, o reino de Deus. Ponto. Vamos orar. O Brasil precisa orar, vamos orar. Glória a Deus, querido Deus, te louvo, Jesus amado, porque teu infinito amor, meu Pai, nos atraiu para cá. Eu creio, meu Deus, que tu tens várias maneiras de chamar os teus. Obrigado, meu Pai, porque aqui na alta madrugada o Senhor me incomoda de novo para estar aqui, meu Pai, pela urgência que tu tens, meu Pai, de preparar um povo especial, zeloso e de boas obras para ti, Jesus. Então, continua usando para esse instrumento aqui, que é essa escola bíblica online, para alcançar o Brasil, fora do Brasil, meu Pai, por este instrumento, pelo YouTube e também pelos muitos grupos de WhatsApp que estão conosco aqui, meu Pai, todo dia, pela voz, mensagem de voz, pelo Zap. Tu é que sabe onde vai, meu Pai, essas ondas. Tu disseste um dia para mim, tu és o missionário, tu estás em missão comigo e eu contigo, e tu disseste, onde tu não podes ir, eu vou enviar a tua voz.
tua voz vai chegar lá. Então, meu Deus, obrigado, porque o Senhor tem dado esse instrumento aqui, essa igreja online, através do WhatsApp, através também do YouTube. Senhor, alcança as vidas, toca nas vidas, liberta as vidas que vão ouvir, chame outros para ouvir, também para assistir essas mensagens pelo YouTube, Jesus. E ajuda-nos, Deus, a chegar onde Tu queres, que é até os confins da terra. Tu disseste, meu Pai, ide por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, quem não crê está condenado. Aleluia, 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 glória, glória, glória a Deus. Isso é Marcos capítulo 16, do verso 15 em diante. Querido Deus, tem misericórdia. Não estamos lançando o evangelho da condenação, mas do alerta, do despertar, do ensino, dizendo: vigia, desperta, acorda, prepara-te para encontrares com teu Deus. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está perto. Então, querido Pai Celestial, ajuda também cada um de nós, também eu que falo contigo, que sou um nada, meu Deus, sou um zero. Quero ser contigo sempre, Pai. Aquilo que está escrito no Salmo, onde diz, meu Pai, oh Deus, que somos pó, um vento que passa e não volta mais. Oh Jesus, tem misericórdia. Nós não somos coisa nenhuma, meu Pai. Somos igual uma árvore florindo, mas na hora, meu Pai, que Tu decidir, se a árvore não servir mais, foi inútil, Tu vai fazer como Tu disseste em Mateus 3, 9 e 10, quando Batista pregava e dizia: eis agora o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Estamos aqui tentando dar algo, meu Pai, para o Teu povo, alimentar o Teu povo, então ajuda eles também, buscar o alimento. Oh Jesus, tem misericórdia. Assim eu oro pedindo perdão, Senhor, pelas nossas palavras, nossos sentimentos. Somos carnais quando não queremos ser alimentados por Ti. Tem misericórdia. Assim, querido Pai, nos dirige, nos liberta, nos lava com Teu sangue. Olha, Pai, o sangue de Jesus tem poder. Tu disseste que o sangue de Jesus vence Satanás. Tu disseste que é a arma poderosa, mais poderosa do que toda a bomba atômica que existe no mundo, meu Pai. É o sangue de Cristo, campo contra o inferno e os demônios. Está lá em Apocalipse 12, no verso 11. Oh Jesus, obrigado, obrigado, que o diabo teme, ele sabe em quem está o sangue, o sangue, o sangue de Jesus. Então, meu Deus, nos dá um dia de paz, de vitória. Olha também para a nossa parentela, chama também o desigrejado, chama também a ovelha sem pastor. Tu és o Deus Todo-Poderoso, chama, meu Pai. Tu pode tudo, para Ti não tem nada impossível. Chama, meu Pai, o desigrejado. Chama aquele que quer ser Deus de si mesmo, que virou Deus, que diz: eu faço o que eu quero da minha vida, ninguém me manda. Tem misericórdia, Jesus. Então, papai, obrigado já por tudo. Nós cremos na vitória que é nossa, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus. Amém. Bem, queridos, vamos voltar para o tema que estamos estudando aqui. Qual é? 2 Coríntios 11, o verso 1 em diante. Eu quero ler até o verso 4. Diz, eu vou ler na minha Bíblia, na tradução Ferreira de Almeida, que está mais perto do original, a tradução Revista e Corrigida. Diz, aqui é Paulo falando para a igreja em Corinto, na Grécia. Diz: tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura.
Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Mas eu tenho temor. Ele diz, eu estou com muito medo, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Aí no verso 4 ele diz, porque se alguém vos for pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, que é Espírito com letra minúscula, só tem 2 Espíritos registrados na Bíblia com letra minúscula, é o Espírito do ser humano e o outro é o Espírito dos demônios, são os Espíritos malignos, Espíritos imundos que estão atacando multidões no mundo inteiro. Então, voltando, ele diz, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Então, meu amado irmão, Cristo veio pregar o Evangelho da vitória, da paz, da alegria, do amor, a paz com Deus, a paz com os homens, o Evangelho da saúde. Você vai ter saúde mais do que os outros, não é? Se você for um servo de Deus, você vai viver mais tempo do que os outros, como diz o Salmo 91, bem no final, você vai ter longevidade, se tu amar a Deus acima de todas as coisas, se tu colocar a palavra de Deus acima de tudo na tua vida. Mas aqui está dizendo que existem pregadores do Evangelho de Cristo, que vão trazer para dentro da igreja. Isso era o temor, isso aí Deus com certeza revelou para Paulo, porque não tem esse negócio de dizer, já preguei para você, agora Deus vai te livrar de tudo, nunca tu vai deixar de receber só vitória, não. Tem que ter os avisos, porque sem os avisos, e sem a gente receber esses avisos para fugir do mal, então não adiantou o projeto de Deus para nós. Então aqui ele está dizendo que líderes iam pregar outro evangelho, e isso ia causar que o demônio viesse morar na vida das pessoas, dentro das casas, das famílias, e iam trazer um sofrimento que Deus nunca planejou na igreja, nem para cristão, nem para ninguém. Então, irmão, olha quantas doenças estão aí nesse mundo. Agora o diabo inventou uma doença chamada depressão, e inventou uma doença também chamada diabetes. Só o nome já está dizendo diabetes. Por que não botar outro nome? É igual um composto que tem nessa vacina, que estão botando aí no fim dos tempos nos outros, chamado luciferase. Bota no YouTube aí, composto da vacina chamado luciferase. Para que eles colocaram o nome disso daí, Lúcifer? Lúcifer é o diabo. É igual o telescópio do Vaticano. Você sabia que o Vaticano, tão bilionário que ele é, que ele tem um dos maiores telescópios do planeta, parecidíssimo com o poder do telescópio da NASA. Sabe como eles botaram o nome desse telescópio? Lúcifer.
Por que eles não colocaram outro nome? Porque são satanistas dos altos graus, viu, irmão? Que estão por trás do Vaticano. Quem está lá? Um governo jesuíta. O Vaticano, meu irmão, os jesuítas é que fundaram o comunismo no mundo inteiro. Eles são os precursores, foram os jesuítas. Nós escrevemos um livro aí só sobre os jesuítas, está de graça no Google, para você pegar, é um PDF, você transformar para um livro normal. Ele dá quase 300 páginas, muita foto, muito testemunho de ex-jesuítas, que agora são missionários cristãos, muito alerta sobre os homens, viu, que fundaram o grupo dos Illuminatis, foram os jesuítas, eles que são líderes da maçonaria do mundo inteiro. Então, está resolvido. Porque um grupo desse põe no seu telescópio o nome Lúcifer, aí para enganar os outros, né? Porque lá faz muitos, lá onde ele está no espaço é tudo escuro, então ele tem uma luz que penetra, é muito profunda a luz. Porque ele não botou o nome de Jesus Cristo? Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Então, meu amado irmão, tem muita coisa oculta, líderes trazendo multidão de demônio por causa das suas obras, das suas práticas, dos seus amores, das suas paixões, que usam. Então o diabo anda com eles, a maldição anda com eles. Isso ele passa através de seus valores, de seus ensinos. É isso que Paulo está avisando aqui. E daí vai vir um outro evangelho que eles pregam. Você vê que o Vaticano prega um evangelho misturado. Tem que ter Jesus, mas tem que ter Maria. Tem que ter Deus, mas tem que ter os ídolos. Enquanto isso, o Brasil vive, irmão, que ele vive num caldeirão religioso muito gigante, porque o padre nunca diz que é errado você estar na igreja e estar na casa de macumba ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo tudo quanto é católico, né, não é impedido de estar lá. Pelo contrário, multidões deles estão como católicos ferrenhos, mas muitos são pai de santo, muitos vivem lá e dizem: sou católico. Aí quando eles querem, agora no fim dos tempos, né, eles estão querendo se mostrar e diz: não, nós somos umbandistas. Tu é católico? Sim, mas sou também umbandista. Então, esse é o perigo do outro evangelho. É alguém ensinando coisas da Bíblia e ao mesmo tempo mescla ele com um monte de coisas. Enquanto isso, Paulo está dizendo: está vindo outro espírito. Você está recebendo outro espírito, que não é o espírito que nós temos pregado para você receber. Porque o espírito que o cristão tem que receber é só um, é o Espírito Santo. Enquanto isso, legiões de demônios estão atacando o mundo inteiro. Você lembra que Marcos 5, verso 1 em diante, Jesus expulsou uma legião de demônios de um homem só. Uma legião é mais de 2.000 demônios. Maria Madalena, em Lucas 8, 1 e 2, Jesus expulsou dela 7 demônios. O homem desviado, diz a Bíblia, que ele tem nele mesmo 8 demônios. Está lá escrito lá em Mateus capítulo 12, 43 ao 45. Então o mundo está sofrendo, irmão, porque ele quer Cristo e quer também mensagem dos falsos profetas, falsos mestres, falsos líderes. Paulo diz: eu temo, eu estou com temor. Isso ele escreve há 2.000 anos atrás. Se Paulo estivesse hoje aqui, irmão, se fosse hoje que Deus passasse as mensagens para ele, se fosse hoje que ele pastoreasse a igreja, ele devia viver chorando por aí, chorando, porque já está acontecendo coisas que nunca foi visto na época de Paulo. Por isso ele diz: eu temo que a serpente vai enganar vocês.
trazendo líderes que vão pregar um evangelho que vai servir só para trazer demônio, e esses demônios vão trazer sofrimento para a terra. E nas igrejas, irmão, que diz que é evangélica, quantos não estão por aí, né? Claro, tem o joio e o trigo, ovelha e bode, mas quantos não estão por aí, meu irmão, servindo a Deus e o diabo ao mesmo tempo? Como tem os pastores que são da maçonaria, multidão de empresário que está no cristianismo, são maçons. Então isso aqui é um despertamento. Paulo disse: eu quero colocar você como uma virgem pura ao marido, mas o diabo não vai deixar. Eu estou preparando você para se encontrar com Cristo. Vai ter uma aliança sua com Jesus eterna. Você vai morar com o teu noivo, ele dizendo para a igreja, é uma simbologia. Vai ter muita alegria, muita vitória, muita coisa boa, mas eu estou temendo, eu estou chorando. Por quê? Porque eu sei que o diabo vai tentar nunca deixar você ir para o céu, vai tentar trazer outro evangelho, misturar com um monte de doidice, com isso vem um monte de demônio no meio. Isso entra na casa, entra na igreja, entra em qualquer lugar, onde tiver esse tipo de líder que mescla o evangelho, usa o evangelho para por trás enfiar heresia de perdição, sem que o crente, sem o discernimento, saiba de nada. Ele está cego espiritual ali, não vê nada, Deus não revela nada para ele, e ele está ali no sofrimento, é doença, é problema de todo jeito, e eu quero livrar você disso, amém? Ore muito a Deus para você dizer para Deus: Senhor, me mostra, me revela, o evangelho que eu estou é a verdade, ou tem parte da verdade, a outra parte é o homem inventa, que o diabo botou para ele inventar. Ponto. Envia essa mensagem para alguém, já voltaremos, nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.